E aí, torcedor palmeirense, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho, beleza? Bom, vamos fazer um react aqui, mais um programa G4 Band Esportes, vamos ver o que os comentaristas estão falando aí sobre esse ano do Verdão, as contratações que estão vindo, qual que é a perspectiva em relação ao passado, vamos ver o que a Leila tem em mente aí para esse ano, vamos dar uma olhadinha aqui e daqui a pouco eu volto, beleza? Pereira confirmou a saída do Vitor Reis, uma bala vendido para o Manchester City, e ainda pode ter uma possível saída do Rony. Segundo o time do Abel para o Paulistão, o Palmeiras negocia com o Zenit a compra do Claudinho. É isso. Contrata mais que tá pouco, né, o Bárbara? Exato, a gente precisa. A gente precisa. A gente precisa. Tá reforçando. Precisa. E o Palmeiras quer Massa saiu, ela veio já do mesmo jeito. Massa terminou o ano e falou assim, contratem. Contratem. E aí o Palmeiras está contratando. É a essência do palmeirense, né? Bom, a gente precisa mesmo. Não tem como. O próprio Abel tá pedindo reforço, né? E vendo aí as entrevistas, né, e as falas da Leila e também sabendo dos bastidores do clube, o Palmeiras, ele, além do Andreas, né, que está nesse impasse aí, foi atrás do Claudinho agora pela terceira vez, né, a terceira tentativa para trazer ele, e hoje surgiu que mandaram uma proposta novamente para o Matheus, né, do Cruzeiro. Então, assim, e tanto que na entrevista que ele deu lá em Orlando, ele deixou aí uma pulguinha atrás da orelha da galera, porque São Paulo, né? Exato, porque ele... Ficou até todo mundo meio surpreso, porque como ele está começando uma temporada pelo clube, ele se deixou aberto a sair. Aí, ué, o que tá acontecendo? Aí ele falou que não sabe se ele vai estar no ele Cruzeiro já tá sabendo de alguma coisa, no próximo jogo. Então, o Palmeiras, até onde eu sei, mandou, se eu não me engano, hoje, uma nova proposta para ele. E a intenção é trazer os três. Mesmo que não dê o Andreas, né? Traga os dois, Claudinho e Matheus. E se der o Andreas, vai trazer também os dois. Então, o Palmeiras, ele quer, né, um meia ali, ou um jogador mais articulado, né? Que o próprio Claudinho pode jogar no ataque, meia, enfim, faz algumas... Dá essas várias opções que o próprio Abel gosta muito, né? Desses jogadores que, né, jogam em várias posições. Então, acredito que... se der certo, o Palmeiras vem muito forte aí para essa temporada. Mas é claro que a gente precisa aí de reforço, sim. Eu só acho esse movimento pelo Claudinho um tanto quanto difícil, mas pode acontecer, claro, né? O futebol é isso, porque o Flamengo tentou 2 vezes sim. E não conseguiu. O Palmeiras também já tinha tentado, e o cara tem tanta moral, ele é o dono do time, a ponto, tempo atrás eu vi um recorte de um vídeo. O jogo do Zenit. O presidente do Zenit foi para o jogo com a camisa Claudinho, o número e o nome dele nas costas. Então, acho que você tem um pouco de noção do que é o cara lá. Então, eu não acho que é papo para menos de 20 milhões de euros. Na verdade, eu ficaria muito surpreso se fosse. O Flamengo ofereceu 18 milhões e o Palmeiras agora ou na época ofereceu 22 milhões. Então... né? Vamos ver, a tia Leila quer abrir mão aí da grana. Pois é. Então, vamos ver. Então, eu acho... como é que eu vejo esse movimento da janela do Palmeiras, né? A janela agressiva que a Leila prometeu, né? Eu acho que são alvos bem difíceis, né? Como a questão do Paulinho, que era um alvo difícil, foi resolvida rapidamente, a impressão é que mas Andreas Pereira, super difícil pela situação dele no Fulham, titular do time bem no campeonato e tal. Matheus Pereira, principal jogador do Cruzeiro, que tem um dono, milionário também. Claudinho, principal jogador do Zenit e tal. E aí, além de serem alvos difíceis, eu acho que, curiosamente, para mim, depois das saídas, as principais carências do Palmeiras, para mim, estão na zaga e no comando do ataque. Não exatamente no meio. O Andreas Pereira... Não, acho que o Andrés Pereira é diferente, ele joga numa função mais de articulação, ali é mais atrás, na articulação, na saída de bola, digo, né? Como meia, o Palmeiras tem o Veiga, tem o Maurício, que custou
uma bala também. O Estevão pode ir para dentro. O Estevão tem 6 meses, 7 meses. O Felipe Anderson. E eu fico pensando assim, eu acho que o Palmeiras já precisou mais do Claudinho nas iniciativas lá atrás, quando não tinha o Maurício ainda, quando o Estevão não existia. Né? Ainda contratou o Facundo. Então, eu acho que seria maravilhoso. Assim, não dá para discutir o nível dos 3 jogadores. Andreas Pereira, Matheus Pereira e Claudinho. Mas eu sinto falta de lateral também. Tá vendo? Então, acho que também pode ser. Mas acho que esse é um clamor nacional, né? Só que laterais... A gente é muito difícil achar lateral. Exatamente. É isso, né? Muito difícil, mas eu acho que precisa por conta disso. A gente viu aí o Piquerez fora... É uma deficiência muito grande. O time sentiu muito, né? Mesmo tendo Mike, Marcos Rocha, Vanderlan, enfim. Ainda a gente vê ali que o time não vai, assim, é muito difícil. Aí o Abel improvisa, aí Marcos Rocha faz zaga, que o Mike entra por dentro, enfim. E às vezes não dá certo. E aí acaba, assim, sinceramente, falando como torcedora e vendo os torcedores, fazendo conteúdos para torcedores, eu vejo que, às vezes, o próprio jogador se queima quando acontece essas coisas, porque ele não consegue fazer tal função, né, pela essa deficiência do elenco e o prejudica, né? Então, assim, é muito complicado. Mas é engraçado, né? O Palmeiras tem 3 laterais esquerdos, 3 laterais direitos. Se você traz mais um, automaticamente alguém vai sair. Ninguém nunca... Não tem elenco com 4 laterais. Não tem nem jogo. O elenco do Arnaldo, ele quer 4 por posição. Eu quero 3 posições pelo menos. Então, mas no caso do elenco que eu conheço mais, ele está carente em vários... No lateral, então... Não, mas vem cá, o Palmeiras precisa de tanta gente assim? Não, vamos lá. Então vamos pegar a entrevista... Eu que o Abel reclama que precisa. Bárbara, pelo amor de Deus. Ele fala que quer 3. Então, cara quer 3. Então, mas ele tem razão. Não, como tem razão? Claro que tem. Os caras trouxeram o Maurício o ano passado por uma bala. Então... Não trouxeram jogador mais ou menos, trouxeram um monte de jogador. É por isso que me estranha Claudinho e Matheus Pereira. Por isso que eu estou falando. O Abel, depois do jogo com a Portuguesa, na entrevista coletiva, Bárbara viu, falou em 3. Sim. Aí falou, estamos perdendo o Vitor Reis, que eu não esperava perder só depois do Mundial. Na verdade, eles queriam segurar até o Mundial e depois liberava. Cara, essa bala aí, o cara... Aí eu imaginei, ele está falando de um zagueiro. Aí ele fala textualmente, um volante depois que o menino saiu. Sim. Aí um volante, ele fala essa... Sim, sim. Aí eu imagino, seria o Andreas Pereira, seria perfeito, né? Sim. Tipo... E aí, ele não fala textualmente, mas eu imaginei que o terceiro, isso em termos de prioridade, seria um centroavante. Ele fala, o Rony, não sei se fica, não sei se vai e tal. O meia, o Claudinho ou o Matheus Pereira, ou os dois, meu Deus do céu. Mas talvez não está nem entre os 3, então talvez um plus. Então, exato, é a minha conclusão. Né? Seria um plus, né? E um plus, talvez, dos melhores jogadores brasileiros disponíveis nesse momento. Eu acho o Matheus Pereira, do Cruzeiro, o melhor meia brasileiro. Brasileiro, tá? Não estou falando do Rodrigo Garro, esses outros caras aí, não. Eu acho um talento, é uma coisa, tá na flor da idade, o cara joga demais, tal, não sei o quê. Sim. Então, se puder contratar o Matheus Pereira, eu contratava. Se puder contratar o Claudinho, eu contratava. Mas eu acho que, quando ele falou dos 3, eu imaginei, zagueiro agora... Sem o Vitor Reis. Né, Bárbara? Você fala das questões das laterais... Mas eu vejo o Benedetti uma promessa. Você acha que esses caras o Benedetti pode ser o Vitor Reis do ano? Pode até ser. Às vezes... Até pela estatura, pelo físico. Eu gosto bastante dele. Mas eu imaginei que os 3 do Abel seriam um zagueiro, um volante, que ele variabilizou, e um centroavante. O meia seria o brinde. Nossa Senhora. Eu falei muito de lateral, eu nem citei o Caio Paulista, porque, assim, ele ajudou na temporada passada. Por muitos jogos ele foi muito bem, mas ainda não está à altura ali do que talvez a gente precisa, porque o próprio Piquerez, cara, ele fez uma falta muito grande. Sim, né? Sem dúvida, foi mesmo. E, assim, por mais que a gente ainda tenha, né, como o Vessone falou, eu acho que não tem tanta qualidade ainda, dá para usar, ajuda, né? Igual ele falou do Pedro Raul. Mas eu acho que ainda não é aquele cara do Palmeiras que sabe, que cruza, que decide, que, enfim, faz toda a função aí que o Abel pede, né? E que o jogo pede. Então, eu concordo, eu acho que a gente precisa de zagueiro também, mas, assim, vendo agora esses meninos subindo, daria
um voto de confiança. Exato. Até pelo Benedetti. Eu gosto bastante dele. Eu acho que não só ele, outros meninos também, o próprio Thales, o Alain, enfim, eu acho que são o Abel elogiou jogadores principalmente o Thales. Né? Uhum. Que nós tô falando de centroavante, né? Que acho que é um clamor do torcedor, mas o menino mostrou que qualidade. Mesmo com muito nervosismo, que ele até falou normal, né? Em entrevista, né? Ele foi muito bem na partida. Foi mesmo. Muito bem. Mas agora eu tô com uma dúvida. Por que esse apetite do Palmeiras em 1000 posições e não em centroavante, que é o que a torcida está enlouquecida? O Massa está no banana boat, uma faixa agora, onde quer que ele esteja, falando eu quero um centroavante. Porque tentou lá o Pedro lá atrás, não chegou nem perto de contratar, o Flamengo falou não vai, tchau. Flertou com o Gabigol, também não tal. E por que não? Então, Porque vai com apetite para 1000 coisas. Eu e muita gente, né? Nós queremos um 9 aí, mas eu vi até de torcedor, será que eu posso me iludir com o Maurício fazendo essa função, né? Ele tá tão bem. Ou talvez no lugar do Veiga. Então, não sei. O Palmeiras improvisa muito o jogador, né? O próprio Rony fez, né? O Endrick fez essas funções aí, então, assim... Então, mas aí que tá, por incrível que pareça, o Abel talvez pague por a sua competência. Porque se ele não é competente de dar um jeito do Rony virar o centroavante do time e o Rony se virar, talvez eles tenham conseguido antes já. Mas ele vai dando um jeito. Ele mesmo, com a qualidade dele, vai arrumando soluções. Então deixa lá, não vamos gastar dinheiro agora. Esquece o centroavante, o treinador abriu 2 de lado, vamos embora com 2. Ele vai se virando. E aí a competência dele foi levando, só que talvez vai chegar uma hora que vai falar, agora que não dá mais. Agora eu quero, tal. Mas assim, eu posso concordar com você, acho beleza. Mas, em contrapartida, em outras posições, e o Palmeiras ganhou um monte de coisa, não é assim. Então, tem um monte de jogador que chegou e fica lá na incubadeira 20 anos até jogar. O Maurício parece ser um Rômulo. Tem o Rômulo. O Felipe Anderson, que está aí. O Rômulo, que jogou muito bem. Nós falamos de tanta coisa, eu tinha esquecido o Rômulo como meia. Foi o melhor meia do Campeonato Paulista. Que a torcida pediu bastante. Eu também não entendo, sinceramente, mesmo que eu seja fã incondicional do Claudinho e do Matheus Pereira, a concentração de esforços nessa posição, que eu acho que o Palmeiras é um dos clubes mais bem servidos do país nessa posição de criação, né? E a questão do definidor, eu talvez tenha... isso precede o Abel, né? Um certo trauma, Tironi. O Palmeiras tentou centroavantes todos possíveis, né? Borja, Daverson, Merentiel, Luiz Adriano... Passaram vários nomes, né, no Palmeiras. Recentemente, o melhor foi o Rony. Dessa melhor na produção foi o Rony improvisado. Não é uma posição fácil. A seleção brasileira não tem fixo. Né? Não, a seleção brasileira não tem um cara... Quem é o 9 da seleção brasileira? Né? Eu vi dizer ali... aliás, veículos espanhóis colocaram... o Palmeiras teria interesse lá no Vitor Roque, que está no Betis. Aí, né, mas... Saiu do Barcelona, brigou lá com o Barcelona, foi pro Betis. Aí, já tinha interesse lá atrás, quando ele saiu do Atlético Paranaense e foi para o Barcelona. Aí eu acho interessante. Talvez valha a loucura. O que eu acho que ele pode não estar fazendo loucura ou desesperado, porque eles trouxeram o Paulinho por 18. E o Abel vai falar, ok, se não trouxer ninguém, eu vou fazer do Paulinho o centroavante. Pode fazer. Talvez. Pode fazer. Ele tá tranquilo nesse sentido. 18 pau, cara. No Paulinho, não é pouco, né? Eu acho que o mercado também não... Porque quem são os centroavantes que o Palmeiras poderia contratar? Ou ele é muito, muito, muito caro, ou ele é muito, muito, muito importante para algum time. É muito difícil você tirar o cara nessa condição com as multas que normalmente são multas altas. O Yuri Alberto no Corinthians, rivalidade, ia pedir muito dinheiro. Pedro... O Palmeiras tentou contratar. O Yuri Alberto, Pedro, sim, lá atrás, né? E aí você vai olhando, não tem muito. Caleri, rivalidade, muito dinheiro. Tá vendo? É muito difícil você tirar um centroavante, porque eles são muito importantes nos times. E talvez eu acho que também se diz muito pelo calendário, né? O Abel sempre reclama do calendário. Em algumas temporadas sofreu muito, tirando ele em ovo, né, para poder ter jogadores ali aptos para jogar algumas partidas importantes, principalmente o ano passado. O Palmeiras teve uma sequência absurda
e não tinha jogadores aptos, né, totalmente. Tinha muitos jogadores cansados e tudo mais. Teve até matéria que os jogadores estavam psicologicamente afetados, né, por conta dos calendários, cobrança da torcida, em jogos importantes caía, perdia, enfim. Então, talvez, né, até diz que no Paulistão está fazendo esses dois grupos. Exatamente. Pelo que você entendeu, nesses 2 grupos do revezamento, o time de Bauru, o time contra o Noroeste, vai ter mais titulares? Vai ter volta do, sei lá, Veiga, a turma lá que vai para Bauru? Olha, até onde eu sei, ele vai deixar alguns titulares no banco, principalmente o Veiga e o Gomes. Tanto que no jogo da Lusa, eles estavam no camarote. Facundo não estava, Gomes não estava, Flaco não estava relacionado, enfim, a maioria ali dos titulares, né? Então, eu acredito que ele vai usar muitos meninos ainda, né? É claro que ele vai colocar no segundo tempo, enfim, mas eu acho que ele, nos treinos é óbvio que os titulares vão jogar, né, com os reservas e tudo mais, mas eu acredito que para esse começo de Paulistão ele vai fazer muitos testes. Ou time misto, ou bastante menino da base, mas os principais titulares ali eu acho que ele vai poupar bastante. E hoje eu estava dando uma olhada antes de vir para cá, que o Gomes e o Veiga são os titulares que ele provavelmente vai deixar ali no banco por enquanto, né? Vai usar se precisar e tudo mais. Mas é isso, eu acho que se diz também muito pelo calendário. O Palmeiras tem o Super Mundial esse ano, aí tem a Libertadores, tem o próprio Paulistão, enfim, o Brasileiro. Então tem muito campeonato aí pela frente, né? Olha, pode ser isso também. Esse time reserveira do Palmeiras é melhor que uns 10, 12 titulares do Brasileiro. Não é possível que o Abel vai reclamar que falta jogador, né? Pô, então... Eu me estranhei Algumas posições estão carentes, ele tem razão. Mas, gente, o cara ele não joga na Premier League, o cara joga no Brasil. Eu sei. Ele é competitivo, né? Eu sei, mas tem que ter um nível de comparação. Não é que o Palmeiras não pode se reforçar porque os jogos são fracos. Vamos comparar com o Flamengo. Eu acho que não. Eu estou falando assim, para os desafios que o Palmeiras tem, ou sei lá quem mais tem, não tá bom esse elenco, precisa de mais. Eu acho que saíram mais jogadores. Janela agressiva, saíram mais jogadores do que entraram. Eu acho que não é que precisa, mas é que a qualidade de alguns que estão no elenco não é suficiente para tais campeonatos, enfim, tais táticas ou trabalho e projetos que ele tenha, né? Então, acho que por isso que ele quer alguém um pouco com mais qualidade, que ele tenha mais confiança. Pô, esse daqui eu vou deixar e se não der certo, eu vou colocar um menino, ou se eu colocar um menino, eu tenho essa carta na manga. Então, assim, eu acho que se diz muito, né? Isso, ele quer alguém de muito mais qualidade. Então, né? Mas tudo bem, eu faço essa pergunta pelo seguinte motivo, quero ouvir de vocês. Porque assim fica também um pouco mais fácil, né? Fica muito fácil para o Abel falar assim, também não tinha centroavante, não tinha lateral, não tinha zagueiro, não tinha não sei o que e tal. Tem algum clube do Brasil que tem mais capacidade ou tem mais time do que o Palmeiras? Flamengo, você pode decidir, o Botafogo do ano passado, que não existe mais. Porque senão não tem responsabilidade nenhuma recaindo sobre o próprio Abel, sobre a própria Leila, sobre não sei quem. É sempre falta de jogador. Vamos lá. E aí quando ganha, mas o Abel, esse é bom, hein? Porque o cara mesmo com o timeco... O Abel tá aproveitando que a Leila tá abrindo... abrindo o bolso. Eu tô dizendo o seguinte... a mala de dinheiro. O Abel, e acho que não estou falando só do Abel, acho que em alguns casos se reclama muito com muito recurso. Sim. Não acho que... Pô, se você falar que o Santos tem com dificuldade, o time do Santos talvez não chegue em lugar nenhum hoje, porque está se reconstruindo, o Vasco lá, eu compreendo, realmente não vai dar. Agora, o Palmeiras, o Flamengo, esses times vão reclamar que falta jogador? O Flamengo está sofrendo um pouco. O Flamengo, no Cariocão aí, usando a base, está sofrendo. Pois é. Eles estão começando a ver aí que não está dando muito certo, não estão ganhando, né, no Cariocão aí, acho que não sei exatamente o tanto de jogos que eles não ganham desde o ano passado no estadual, mas tem uma sequência de jogos agora muito importante que eles estão tendo que se virar, porque não está dando conta, né? O que eu acho dos dois principais, Palmeiras e Flamengo,
você fala que apareceu o ano passado um escorpo estranho. Tá bom. Certo? Acontece. Acontece. Toda a conversa da Leila e do Abel, da decepção com o Palmeiras, a Leila verbalizou isso. Me decepcionei com o Palmeiras do ano passado. Certo? O Abel não chegou nesse ponto, até porque acho que a presidente citou um pouco também o trabalho do treinador, da comissão técnica. Mas todo o balizamento para o Palmeiras desse ano é o que o Botafogo fez no ano passado. Então, assim, para competir, o Botafogo... Porque esse é consenso não só no Palmeiras ou no Flamengo, é no futebol brasileiro. O Botafogo foi campeão das duas principais competições porque na janela arrebentou nas contratações. Sim. Então, para ter time para ganhar as duas principais competições, o Palmeiras tem um time bom? Tem. O Flamengo tem? Precisa ter melhor. Acho que isso está colocado. Pela Leila, explicitamente, Sim. e pelo Abel. Mas o Abel, eu acho que ele não exagera nessa situação. O Zubeldia não quer 5, o outro não quer 6, o outro não quer 7. Ele falou 3 jogadores. O Palmeiras tem 2 zagueiros experientes e 2 meninos. O Flamengo tem 2 zagueiros experientes e 2 meninos. Para uma temporada toda, não basta. Né? Algumas posições, algumas carências novas. O Palmeiras talvez não precisasse de zagueiro. O ano passado a gente teve o Bruno Rodrigues, coitado, que se machucou logo no início. Então eu faço uma outra pergunta, para a gente fechar o assunto Palmeiras. O Palmeiras não foi campeão ano passado porque faltou jogador? Também, mas eu Ou acho foi porque que perdeu do Fluminense na última rodada, Então, tomou mas uma sova do perdeu Corinthians, porque- perdeu do Vitória. Eu acho que teve um player que estava mais forte que ele. Sim, mas também acho. quando tem um player mais forte que você pode fazer algumas coisas. Mas- Houve um ano, aí em 2021, que o Galo era muito melhor que o Palmeiras. O Palmeiras foi lá e eliminou o Atlético Mineiro na Libertadores. Tudo bem, numa E aí, Copa... e aí o trabalho do Abel, que coisa incrível. O Abel, veja só. Sim, mas numa Copa acho que pode acontecer como aconteceu com o Abel na Libertadores do Flamengo, na Libertadores do Atlético e tal. Ok. O Palmeiras vinha de 2 campeonatos de pontos corridos consecutivos. Ia ser tri, ia alcançar o São Paulo. Ele não foi, não só por falta de jogador, concordo, Tironi. Também o Palmeiras não trabalhou tão bem no ano passado. Mas faltou um pouco de vontade na reta final. Exato. O Abel não trabalhou tão bem nos jogos fora de casa. Então, isso que eu tô falando. Sim. Porque senão é muito simples. O Palmeiras não vai ganhar porque não tem time. Meu Deus. Não, mas aí, Centroavante. assim, se você espremer o que foi o Palmeiras na temporada, era um dos times que mais criava a situação e não fazia gol. Então faltava algum, né? Eu acho que falta o definidor, batia no... de posições e sequência de jogos muito importantes e muito puxadas, né? Era São Paulo, era Botafogo, era Flamengo, era um atrás do outro, que tinha muito qualidade, tanto quanto o Palmeiras. E o Palmeiras com deficiência em algumas posições que a gente falou aqui, que falta ainda, sobretudo definição, e que não tem aquela qualidade que o Abel ainda espera. O Palmeiras caiu em quase todas as competições aí, menos o Paulista. A essência do que o Tironi está falando, acho que a gente vai ter que pensar dessa maneira. A nossa cobrança vai ter que ser maior, então. Vocês não têm esse elenco? Não contratou esse jogador? Não está gastando tudo isso? Sim. Eu não posso cobrar que o Santos tem que ganhar de 2-1 apertado do Mirassol e o Palmeiras também ganhar de 2-1 apertado do Mirassol. A gente tem que cobrar um pouco mais do Abel e do Palmeiras. Isso, a nossa cabeça tem que... Chegar no fim do ano, o Palmeiras não ganhou nada. Ganhou o Campeonato Paulista. Isso. Mas aí contratou o Andreas, contratou não sei quem. Sim. Ele não vai chegar no fim do ano e falar assim, mas é que eu não tinha o 15º reserva da lateral que faltou naquele dia. Não, vamos lá, então vamos fazer mais uma provocação. Quem tem... Se a gente está concluindo que, ou pelas palavras do Abel, as principais carências do elenco do Palmeiras hoje, os 3, são zaga, volante e centroavante. Nesses setores, zaga, volante, centroavante, quem tem mais opção hoje, o Corinthians ou o Palmeiras? Tá, tudo bem, pode ser o Corinthians. Nas 3. Então tá, mas a gente não vai cobrar o Corinthians, então? Vamos, eu cobro todo dia. Mas o Ramon Dias não está falando que eu preciso de jogador. Seria um exagero, né? Ainda mais pela condição. O que nós estamos falando é de um clube que tem condição de investir. A presidente falou que vai investir e vai rasgar o cofre. Como a Bárbara falou, o técnico só está indo de encontro que a presidente agora, está se falando. ele tiver todas essas peças na mão e no final do ano não ganhar, aí cobra o técnico. Aí a cobrança é diferente. Com certeza. Muito bem.
Vamos para... Fala. Eu ainda não falei que o elenco do Corinthians é melhor que o do Palmeiras para não dar essa... Não, falou. Não dar o recorte. Nesses setores são. Pra não dar o recorte. Aliás, se chega no final do lugar, se a tia tá desse jeito on fire, falando que o ano não foi... Você imagina depois de gastar a bala, o que ela vai falar em dezembro? Aí ela vai subir na parede. Vocês viram aí, né, que eles estão falando do Palmeiras a temporada, quem vai vir, quem que não vai. Já trouxemos o Paulinho, Andrés Pereira, Matheus Pereira e o Claudinho agora surgindo com uma boa. Eu também acho que tá focando muito em meias, tá precisando de centroavante. Pode ser que o Rony saia e eu particularmente não confio muito no Flaco Lopes. Precisa ali de uma sombra para ele ou de alguém de peso para chegar e ser titular. Mas eles comentando ali, me lembrou de uma coisa, o Paulinho pode ser esse centroavante, jogar improvisado, como ele jogava no Galo, ele e o Hulk, uma dupla de ataque. Eu acho que o Abel conseguiria encaixar ele como centroavante, assim como ele fez com o Rony. E a qualidade do Paulinho é muito acima da média. Beleza, turma? Se inscreve no canal, deixa o like aí e até o próximo vídeo.